uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Em julho de 2004, o programa Terceira Revelação entrou no ar. Desde então, a Federação Espírita Brasileira vem investindo cada vez mais na divulgação pela televisão. E para iniciar essa nova fase, uma entrevista especial. O médium e conferencista espírita Raul Teixeira explica o que é o Espiritismo e quais as consequências sobre nossas vidas. Um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. Veja na reportagem a seguir como surgiu a doutrina espírita. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, a coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muitos cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivail elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo trouxe conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. A doutrina codificada por Kardec nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. A prática espírita é realizada sem nenhum culto ou ritual. Ela deve ser gratuita e voltada ao auxílio ao próximo. A mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, deve ser exercida dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita a todas as religiões e valoriza todos os esforços para a prática do bem e pela paz entre os povos. O nosso convidado é médium, conferencista, professor universitário e coordena uma das mais belas obras sociais do Brasil, o Remanso Fraterno, em Niterói, no Rio de Janeiro. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, o que é o Espiritismo? É fácil explicar? É fácil
Exatamente porque o Espiritismo é uma doutrina natural. Allan Kardec teve a grandeza de defini-lo como sendo uma ciência, um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. A partir daí, nós verificamos que todo esse corpo de ensinamentos que se refere a explicar o que é o espírito, de onde vem, o que faz na Terra e sua destinação pós-Terra, corresponde à vista do Espiritismo. Muita gente diz muita coisa sobre o Espiritismo. Não é uma religião, não é uma filosofia? Verificamos uma coisa muito interessante. Se nós disséssemos assim, que o Espiritismo é a ciência de, a filosofia de ou a religião de, nós estaríamos criando um problema muito sério. Mas Allan Kardec teve a lucidez de dizer que é uma ciência que... Porque há várias outras ciências que falam de Deus, da vida, da morte, da alma. Ciência no sentido de conhecimento. E, naturalmente, que ao longo dessa definição, ele vai trabalhar também o Espiritismo como ciência, um conjunto de conhecimentos investigados, elaborados. E, dessa maneira, nós não podemos comparar o Espiritismo, ciência, com a ciência química, a ciência física, a ciência biológica e outras ciências. Pela sua metodologia, por sua maneira de pensar, pela sua estrutura que o Espiritismo é ciência, mas não concorre com as ciências laboratoriais, porque nós não estamos lidando com os espíritos como os químicos lidam com as substâncias e elementos. Não estamos lidando com os espíritos como os físicos se utilizam da eletricidade, do magnetismo, etc. Os espíritos são seres inteligentes. Eles não estão quando a gente quer que estejam, de modo que nós temos experiências espirituais sem que tenhamos a certeza de que tal ou qual espírito virá. De modo que quando se diz que o Espiritismo é ciência, não estamos dizendo que ele é uma ciência como a química é, como a física o é. E a sua maneira de pensar, a sua reflexão, seu questionamento, o situam no pórtico das filosofias, no campo das filosofias. E, naturalmente, em virtude de sua filosofia, nos indagar sobre nossa relação com a vida, com o cosmo, com o Criador, e nos explicar que a função de nossa estada aqui é o religamento com o Pai Celeste, é a volta consciente ao Grande Senhor, natural é que essa dimensão corresponda a uma área da filosofia que se chama religião. De modo que a doutrina espírita tem essas dimensões de questionar, de investigar e nos direcionar com essa investigação, com esses conhecimentos para o seio de Deus e, por isso, ela corresponde às vistas da ciência, da filosofia e da religião. Agora, Raul, o Espiritismo busca a fé raciocinada. Primeiro, como isso é possível e depois, o que é exatamente a fé raciocinada? Isso é muito importante, porque, historicamente, no campo das teologias, nós aprendemos que a fé é acreditar-se simplesmente. Existem até algumas peças teológicas que dizem que eu confio simplesmente, eu creio simplesmente, o que é oposto à visão do Espiritismo. A visão espírita nos ensina que para que nós possamos ter como verdadeiras determinadas observações, explicações, conceitos, é necessário que o nosso raciocínio capte isso, que nós consigamos discernir sobre isto. Que não seja uma explicação vulnerável com o passar do tempo. Se a doutrina espírita fizer determinada afirmativa, isso deve acontecer sempre, como a ciência. De modo que, quando nós dizemos a respeito do espiritismo que ele traz-nos esse elemento de razão, de fé raciocinada, é porque a sua proposta é que a gente só acredite nas coisas depois que entenda essas coisas. Quando nós falamos em fé, e muita gente diz assim, eu não acredito em fé raciocinada, não é possível fé raciocinada, por causa da visão de fé que vem tendo através de diversas doutrinas, mesmo cristãs, em que as pessoas batem no peito, dizem ter fé, mas se desesperam à frente dos fatos da vida, dos fenômenos da vida. Elas não entendem a morte, elas não entendem o nascimento. Então, que fé é essa? A proposta dos espíritos que nos trouxeram o espiritismo é de que a fé espírita não deverá ser aquela que diz eu creio, mas deverá ser aquela que diga eu sei.
A nossa crença estará calcada no nosso conhecimento. Daí o Espiritismo nos propor estudar, abrir a mente, não estudar apenas os livros de Allan Kardec, estudar, conhecer a vida. Os livros de Allan Kardec nos trazem a codificação do Espiritismo. Se eu quiser conhecer o Espiritismo, eu preciso estudar as obras de Allan Kardec. Mas a proposta espírita é para que a gente avance no conhecimento. Exatamente para que eu, quando esteja falando das coisas do Espiritismo, eu esteja com um material científico que dê sustentação a essa afirmação espírita. Quando eu esteja falando das coisas da ciência formal do mundo, eu tenho um arcabouço espiritual que me mostre que as coisas da ciência não estão calcadas absolutamente na matéria, mas que há o lado espiritual de tudo isto. Então Allan Kardec estabeleceu que nós temos necessidade na Terra de uma ciência que seja religiosa, para que não atribua tudo à matéria que não pensa, à matéria que não tem vontade. E temos necessidade de uma religião que seja científica, para que dê substância, para que dê suporte às suas afirmações. De modo que quando você ensina a uma criança, por exemplo, ou a um jovem, na área religiosa, determinada coisa que a sua religião professa, e ao longo da vida esse jovem vai vendo que aquilo não é verdade, porque ele está estudando na escola, ele está aprendendo nos livros, ele está pesquisando no laboratório, então ele verifica que aquela informação religiosa é inverídica, ele deixa de crer no conjunto. Porque se tem uma coisa equivocada, é claro que pode ter outras equivocadas à frente. Daí então, a fé raciocinada do Espiritismo é essa fé que se calca no conhecimento intelectual, sim, e depois na sensibilidade e nas virtudes morais. Então é isso que faz com que nós creiamos em Deus, não porque alguém nos disse, não porque alguém mandou que a gente cresce, não porque alguém nos ameaçou com o fogo do inferno caso a gente não acreditasse, mas porque nós elaboramos isto, entendemos, discutimos, discordamos, concordamos e chegamos a um substrato. Então a fé espírita há que ser eminentemente racional, senão não será fé espírita, ainda que possa ser fé. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Obrigado. Olá, a Sandra Bandeira, do Rio de Janeiro, nos encaminhou esta semana a seguinte pergunta: por que as pessoas não aceitam as desgraças que lhes acontecem e se revoltam? Sandra, a maioria de nós não compreende que as chamadas desgraças do dia a dia representam, na verdade, lições de aprendizado para o espírito. Observe que quando vamos fazer um curso de graduação, de pós-graduação, de formação profissional, nós esperamos o momento da prova para saber se estamos de fato preparados para enfrentar uma determinada dificuldade. Na vida do espírito, as dificuldades representam exatamente aquelas oportunidades que o espírito tem de demonstrar a sua formação interior e de superar as dificuldades, algumas vezes pelo mecanismo da resignação, que é a compreensão daquilo que não pode e não deve ser mudado. Algumas vezes pelo tratamento do problema através da alteração de circunstâncias naquilo que pode e deve ser mudado. Quando utilizamos o nosso potencial intelectivo para distinguir uma coisa da outra, estamos enfrentando as dificuldades da vida como o aluno que apreende as lições do dia a dia e aplica-as no seu cotidiano. As dificuldades que a vida nos oferece são, por isto mesmo, oportunidades de aprendizado sempre, em qualquer circunstância, cabendo ao espírito a sabedoria de identificar aquelas que podem ser alteradas daquelas que precisam ser suportadas com paciência e com resignação.